última vez que eu preguei aqui, o sermão também era uma pergunta. E hoje tem uma pergunta, mas não é por acaso. Essa pergunta, ela tem muito a ver, tudo a ver, está relacionado com a minha situação e a tua situação. No livro de Gênesis, Deus faz essa pergunta. Eu não sei, o meu passador não está funcionando, não sei se está lá fora do... Obrigado, Gabriel. Obrigado, valeu. Aí está. Onde estás? Essa pergunta foi a primeira frase, a primeira declaração, a primeira pergunta feita por Deus logo depois que o homem caiu em pecado. E Deus fez essa pergunta quando entrou no Jardim do Éden. Tem uma história narrada por um pregador que um rabino estava preso durante a perseguição aos judeus, e o carcereiro, até meio provocativo, meio com o objetivo de provocar o rabino, foi até a cela dele e disse: eu não entendo o Deus de vocês. Vocês dizem que Deus é Deus, Deus sabe tudo, mas lá em Gênesis, a própria Bíblia diz que Deus entrou no jardim perguntando onde estava Adão. Onde estás, Adão? Deus não sabe das coisas, por que ele pergunta onde está Adão? Ele é Deus, ele não sabe onde Adão está? E o rabino, então, sábio, respondeu: Deus sabia onde ele estava, mas Adão não sabia onde ele estava. A pergunta era para Adão, para que ele entendesse aonde ele estava. E Deus, através da história dos milênios, séculos da existência deste mundo e da humanidade, Ele continua fazendo a mesma pergunta. E nós continuamos do mesmo jeito. Você que está sentado aqui me ouvindo, você que teve a semana toda de atividades e veio para uma igreja num sábado quente, vestido de cristão, ouve de Deus a mesma pergunta agora: onde você está? Onde você está? Deus pergunta: de onde você vem? Para onde você vai? Onde está teu irmão? São perguntas que Deus faz com o objetivo de nos tirar do estado apático e do nosso vazio existencial. E quando Deus te pergunta nesta manhã onde você está, é lógico e óbvio que Ele sabe onde você está. Mas infelizmente talvez você não saiba aonde você está, aonde você chegou. Você sabia que, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, os restos humanos em Pompeia não eram corpos petrificados? Talvez você, como eu, tenha ouvido essa declaração, que aquelas figuras que compõem lá, hoje, as escavações de Pompeia, são corpos petrificados. Eles são moldes de gesso feitos a partir dos corpos em decomposição, encontrados na cinza vulcânica. Essa revelação fascinante desafia uma ideia comum sobre a tragédia de Pompeia. E essa técnica usada pelos arqueólogos é chamada de decalque. E aqui você tem uma figura de como eles trabalharam. O espaço exatamente nas cinzas, ali aquelas cinzas vulcânicas endurecidas pelo tempo, e os corpos que foram decompostos deixaram o espaço certo do corpo. E eles preencheram aquele espaço com gesso. E esse acontecimento, que ocorreu no ano 79 depois de Cristo, deixou uma história trágica, registrou uma história trágica. E hoje revela para nós situações muito verdadeiras. Aqui você consegue ver algumas imagens que foram feitas desses moldes, desses corpos, e que ficaram assim, o gesso ficou assim. Durante as escavações de Pompeia, quando os arqueólogos tiveram essa ideia inovadora de deixar exatamente mostrado ali, ilustrado ali, como que as pessoas estavam no momento em que foram atingidas pelas lavas do Vesúvio. E é impressionante como as posições finais dessas pessoas, suas roupas
e até mesmo as expressões faciais ficaram nitidamente reveladas nas esculturas de gesso. Essas esculturas em gesso, ou moldes desses corpos, definitivamente oferecem a descrição dos últimos momentos dessas pessoas na história de Pompeia, nessa história trágica de Pompeia. Esses moldes oferecem uma janela única para a tragédia que se desenrolou naquela cidade antiga há quase 2 milênios. E eles nos lembram, queridos, a natureza efêmera da vida e da rápida devastação causada por desastres naturais. E ao mesmo tempo revelam que nós somos finitos. Como nós somos frágeis. Alguns graus de mudança no clima transformam a nossa vida e nos fazem inquietos, desconfortáveis. Vocês souberam que essa semana passada e retrasada em São Paulo, mesmo com todo esse calor, alguns não tiveram condições de usar o ar-condicionado porque não tinham luz. Aconteceram apagões lá. A cidade virou um caos. A empresa responsável pela energia elétrica da cidade de São Paulo está tendo sérios problemas com o governo por isso. A inquietude da sociedade, a nossa finitude, mas em meio a tudo isso, nós continuamos correndo atrás da nossa vontade, dos nossos anseios. E você olha essas pessoas, posições diferentes, mas todos pegos na sua rotina, e ali perderam a sua vida, e ali acabou a sua história. Mas Deus tem algo para nós nesse momento. Olha comigo Gênesis capítulo 3, verso 9, o primeiro texto dessa manhã. E a gente começa com essa pergunta de Deus. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Essa pergunta agora chega até aqui para nós. E o que significa isso? O que significa essa pergunta de Deus? Deus não está cobrando da gente. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que esta pergunta de Deus é uma revelação de que Ele se importa com você, que Ele está interessado em você, e que Ele não desiste de você. E sabe o que acontece? Essa atitude de Deus às vezes nos incomoda. Deus insiste em vir atrás de nós, Deus insiste em nos buscar, em querer-nos perto dEle. Isso nos inquieta, nos traz às vezes um sintoma ruim. Por que Deus não desiste de mim? E essa atitude de Deus que aconteceu lá no Éden, ela continuou agora de maneira figurada, mas também com o mesmo objetivo. Vá um pouquinho para frente no livro de Êxodo, capítulo 25, verso 8. Veja o que diz aqui. Êxodo 25, verso 8. O texto é esse: e me farão um santuário. Primeira ordem de Deus: me façam um lugar. E aí Deus explica por quê. Qual que é o objetivo disso? Tem um lugar para culto, um lugar para mostrar submissão? Não. Deus diz por que Ele quer esse santuário: para que eu possa habitar no meio deles. Devido à situação do pecado, à marca do pecado, Deus não pode estar presente, porque nós seríamos consumidos devido à nossa maldade, à nossa estrutura física maculada pelo pecado. Mas Deus, na sua misericórdia e no seu amor, não desiste da gente. Agora não é um jardim, agora é um deserto árido, onde não tem vida, onde a vida acaba, e o povo de Israel está ali, diante do Monte Sinai,
E Deus, mais uma vez, vai atrás dos seus filhos e diz: faça um lugar onde eu possa estar. Essa palavra usada no hebraico, mikdash, lugar sagrado, santuário, é usada várias vezes na Bíblia como expressão da revelação da presença de Deus. E olha só a configuração do acampamento de Israel, conforme as orientações de Deus, e o objetivo de Deus com isso. Aí está a composição conforme Deus havia dito. O santuário estaria no meio do acampamento. E não só o santuário estaria no meio do acampamento, haveria outra coisa importante. Veja o que diz Levíticos capítulo 6. Levíticos capítulo 6. Próximo livro aí na sequência. E pode deixar a Bíblia aberta que nós vamos ler outros textos aí na sequência. Versos 12 e 13. Moisés escreveu o seguinte: a orientação de Deus: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. E ele continua: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aqui, essa expressão do hebraico também tem uma configuração, uma ilustração e uma aplicação muito importante para nós nesse momento. Moisés usa uma palavra do hebraico chamada tamid, continuamente. Olá tamid, fogo contínuo. E qual que era o objetivo de Deus? Por que Deus não queria que esse fogo se apagasse? Então agora nós vamos novamente para a configuração do acampamento de Israel e a posição do santuário. Um pouco para frente, livro de Números, capítulo 2, e os versos 1 e 2. Acompanhe comigo o raciocínio e a descrição que Deus faz da sua atitude para com você e comigo. Louvado seja Deus por isso. Números capítulo 2, versos 1 e 2. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, é Deus falando, o mesmo Deus que disse: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Agora Deus diz: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte. Havia ordem no acampamento de Israel. Ninguém acampava onde queria, ninguém montava o seu acampamento onde queria, cada um acampava junto com sua tribo, as 12 tribos de Israel. E agora Deus diz o seguinte: segundo as insígnias da casa de seus pais, conforme a sua descendência. E aí então Deus fala, ao redor, olha, presta atenção comigo aqui, ao redor, de frente para onde, queridos? Para a tenda da congregação, o santuário, se acamparão. Deus estava no centro, e agora eu quero mostrar nessa ilustração para vocês. Eu sei que nem todos vão conseguir enxergar, mas aqui, queridos, aqui está o santuário, ali no meio. Em cima, ali no canto você tem a direção norte, a parte de cima da tela, a parte de baixo sul, leste à direita e oeste à esquerda. Ao norte, próximo ao santuário, ficavam os levitas. E desses levitas havia 3 tribos responsáveis para cuidar do santuário. Lembram que nós já falamos aqui? Os coatitas eram quem levavam os utensílios do santuário. Só os coatitas podiam levar nos ombros, conforme a orientação de Deus. Lembram da história da arca, quando Davi tenta levar de volta a arca? Lembram da história? E Uzá tocou na arca e foi fulminado. Não era para levar uma carroça de boi, e Uzá e a família sabiam disso e não deram atenção, e Uzá perdeu a vida. Mas lá em cima, ao norte, estavam os levitas meraritas, aqui à esquerda, ao oeste, os gersonitas, e embaixo ao sul, os coatitas. E à direita, a leste, ficava Moisés e os sacerdotes. As tendas de Moisés e os sacerdotes ficavam. Então essas tendas ficavam logo próximas ao santuário.
Eles, os levitas, junto com Moisés, eram responsáveis por cuidar do santuário e eram os intercessores de Deus diante do povo de Israel. Junto com o sacerdote, o sumo sacerdote, os levitas, eles cuidavam do santuário, eram representantes de Deus. Deus sempre teve os seus representantes aqui na terra, para que pudesse falar com a humanidade. Mas agora, eu quero que você preste atenção nas 12 tribos. E ali você vai ver um detalhe nas 12 tribos. Você não tem a tribo de José. Você percebeu? Entre as 12 tribos não tem a tribo de José. Por quê? Porque no lugar de José entraram seus 2 filhos. Efraim e Manassés. Mas aí, pastor, vão ficar 13. Não, porque a tribo de Levi era uma tribo especial. Inclusive, eles não receberam a herança normal como as outras tribos. Eles deveriam de ser mantidos pelo povo de Israel, porque eles tinham um trabalho especial no templo. Por isso que eles estão em volta do santuário. Somente as outras 10 tribos, mais Manassés e Efraim, que eram os 2 filhos de José, é que faziam o contexto das 12 tribos de Israel. Então, ali você tem o santuário, 3 tribos acima, Naftali, Aser e Dan ao norte, Gade, Simeão e Ruben ao sul, ao leste, Judá, Issacar, Zebulon, e ao oeste, Efraim, Manassés e Benjamim. Todas as vezes que eles acampavam, a distribuição do acampamento de Israel era essa. E cada 3 tribos tinha um líder. Ao norte era Dan, ao leste era Judá, ao sul era Ruben e ao oeste era Efraim. E quando eles levantavam o acampamento, havia ordem. Soava o shofar, as tribos se levantavam e na frente de todas as tribos ia a arca com os sacerdotes e os levitas carregando. E então, cada 3 tribos vinha uma outra, gersonitas e meraritas. E os coatitas iam na frente carregando a arca. Que ordem! Mas eu quero que você atente para algo muito importante nesse momento. Aonde está o santuário? Obviamente, aonde, queridos? No centro. E Deus orientou, segundo Números capítulo 2, verso 1 e 2, que todos deveriam de acampar com a sua tenda voltada para onde? Para o santuário. E quando eles acampavam e a sua tenda estava voltada para o santuário, o que havia no átrio do santuário, no pátio do santuário? O altar de sacrifício e a pia que era usada para lavar o animal do sacrifício. Depois você tinha a tenda com o santo e o santíssimo, mas lá fora ficava o pátio, e lá estava o altar. O que Deus disse que deveria de estar no altar? Continuamente, tamid. O que devia de estar no altar continuamente? O fogo, olá tamid, o fogo contínuo. Isso era de dia, de noite, de manhã, de tarde. Qualquer hora que você olhasse para o centro do acampamento, da sua tenda, você veria o olatamid, o fogo que não se apaga. Não importa se você fosse um gersonita que cuidava do santuário, se você fosse de Simeão, se você fosse de Manassés, se você fosse de Issacar, se você fosse de Aser, de Dan, não importava. Você teria um lugar privilegiado, você olharia para o centro do acampamento e você veria o olatamid. E o que significava o olatamid? O fogo que não se apaga. Sacrifício contínuo. Havia um sacrifício pela manhã e um sacrifício à tarde, pelos pecados de Israel. Imagine que alguém aquele dia houvesse brigado com seu vizinho, ou houvesse pego alguma coisa que não devia, de alguém, roubado. Quando ele saísse da sua tenda e olhasse para o centro do acampamento, o que ele veria? O olatamid, o fogo que não se apaga, o sacrifício contínuo, o cordeiro que estava lá sendo queimado. Havia esperança para esse israelita. O cordeiro foi morto pela manhã, o cordeiro foi morto à tarde, e o fogo contínuo estava ali.
Deus estava dizendo: a minha misericórdia é renovada a cada manhã, e está à tua disposição. Amém? Louvado seja Deus. E a maior de todas as mensagens, que Deus não quer que você esqueça: eu estou no meio de vocês. Aleluia. Eu estou no meio de vocês. Mesmo que vocês não queiram, mesmo que vocês resistam, mesmo que vocês estejam fugindo de mim, eu sei a história de vocês. E eu quero que vocês entendam que eu sei aonde vocês estão. Mas talvez vocês não saibam aonde chegaram. Deus estava no centro e a lição era: eu estou à disposição de vocês. E ali no centro significava que qualquer tribo, não importava a linhagem, a classificação entre as 12 tribos, se você era de Ruben, que era o primogênito, ou você era de Efraim, que era filho de José, todos tinham o mesmo direito de ir ao altar de sacrifício, todos tinham o mesmo percurso, todos tinham a mesma distância. E o que Deus queria dizer com isso? Eu estou à disposição de todos vocês, eu sou de vocês. Não tem história que não possa vir para mim, não tem filho que não possa ser ajudado por mim, não tem filha que não possa ser liberto por mim. Amém? Você entende isso? É Deus falando: eu ainda estou aqui atrás de você, como eu fui atrás de Adão. Onde você está? Eu estou aqui para te dizer: eu vim te buscar. E isso hoje está descrito com letras vermelhas através da história da humanidade, cravado numa cruz. E como que eu sei disso? Vamos agora para o Novo Testamento, para a gente encerrar essa declaração de amor de Deus, ou essa revelação da declaração de amor de Deus, que a Bíblia nos fala. Filipenses. Paulo fala de maneira tremenda em Filipenses capítulo 2, os versos 5 a 11, sobre esse Deus que através dos séculos continua com a mesma atitude, não mudou. Diz ali o texto: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, Jesus é Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Por quê? Porque ele é Deus, ele não estava usurpando nada. Diz ali Paulo: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Por quê? Tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Cristo Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. O mesmo Deus que entrou naquele jardim atrás de um casal rebelde e obstinado, o mesmo Deus que habitou no meio de um deserto sem vida, movimento vertical, Deus vem e habita ali naquele lugar sem vida, e aquele espaço onde a vida acaba, começa a ter vida que não acaba, porque Deus está ali. E o homem, em movimento horizontal, ele vai em direção ao altar, porque o altar está à disposição dele, o Latamid. É o mesmo Deus que atravessa os séculos e vem aqui em forma de homem, nesse mundo com o sol causticante, com situações difíceis de medo, de injustiça. Vem aqui, o Deus presente, não agora num santuário, mas como homem, e submete a morte, diz Paulo, morte de cruz, que era a pior de todas as mortes, a pior de todas as torturas. Por quê? Porque Deus vem atrás da gente para dizer: onde estás? Agora, vamos entender algo da nossa parte. Como nós reagimos nesse momento?
Como nós reagimos nesse momento? Como você reage quando Deus te busca? E Deus está aqui nesse momento agora? Jesus está aqui. Amém? Eu creio nisso, os anjos estão aqui conosco. E o Espírito Santo está falando a você, como que você reage? Eu quero te dizer através de um texto da Bíblia. Eu quero deixar que a Bíblia fale para nós. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 e 13. Como que Adão reagiu? Como Eva reagiu? Como que Israel reagiu? João, capítulo 1, versos 11 e 13. Olha o que diz o texto. Veio para quem, queridos? Para quem ele veio? Para o que era seu. Para as suas criaturas, para os seus filhos, para as suas filhas. Ele foi atrás, como ele foi no Éden, como ele foi no deserto. Ele foi. E qual foi a nossa reação? E os seus não o receberam. Talvez você me ouça e se sinta culpado pelas vezes que tem resistido à busca de Deus, ao chamado de Deus, ao convite de Deus, mesmo vindo a uma igreja, mesmo conhecendo a Bíblia, mesmo sendo um cristão. Mas eu quero te dizer que essa é a marca do ser humano. Mas agora o que Deus faz quando vem e não é recebido? Ele desiste? Diz aqui o próprio João: mas a todos quanto o receberam, ele vem e ele chama, ele convida. E quando você o recebe, mesmo resistindo, mesmo lutando, mesmo que a sua natureza não queira, você o recebe. Deu-lhes o poder. E que poder divino é esse? O poder criador. E o que esse poder divino faz? O que faz? João diz: de serem feitos filhos de Deus. Por que Deus precisa nos tornar seus filhos? Porque a nossa rota de fuga, com essa marca da queda da humanidade, com o mal, nos leva cada vez mais distantes de Deus e mais diferentes de Deus, e tudo que pode ter no mundo nós queremos, menos Deus. Então Deus vem, e quando nós permitimos, Ele nos torna seus filhos. Mas como que isso acontece? Diz João: a saber, aos que creem no seu nome. Aleluia! Você acredita no nome de Jesus? Você aceita Jesus Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Então Deus pode te habilitar, Deus pode te transformar, e diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas a iniciativa de quem? De Deus. Portanto, entenda que a nossa fuga é o que acontece de mais natural em nossa vida. E aquele Deus que através dos séculos vai atrás de nós, como é que Ele faz nessa hora para que essa transformação aconteça? Olha só Hebreus. Você pode ir comigo para Hebreus, capítulo 4, versos 14 a 16. Lá perto de Apocalipse, você vai encontrar Hebreus. Antes de Tiago, antes de Pedro. Logo antes você tem Hebreus. Versos 14 e 16 diz o texto: tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, esse Cordeiro que tira o pecado do mundo, que veio aqui como homem, viver entre nós e morreu na cruz, o que Ele está fazendo agora? Como grande sumo sacerdote. Lembra daquele levita, o sumo sacerdote, que ficava entre o povo de Israel, o santuário, que sacrificava um animalzinho todo dia, e que uma vez por ano entrava no Santíssimo para remissão dos pecados, no dia do Yom Kippur, remissão dos pecados? Agora Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote. Aquele homem estava antecipando figurativamente o cordeiro, matando o cordeiro e antecipando a atividade de Jesus lá no céu. Ele está no céu. Diz ali que penetrou os céus. Conservemos firmes a nossa confissão. E diz Paulo: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele sabe da tua luta, sabe da tua resistência, sabe dos teus argumentos, sabe da tua fuga.
Mas ele não desiste. E diz ainda: antes foi ele tentado em todas as coisas. Ele sabe porque o próprio Deus esteve aqui no deserto onde a vida acaba. E diz ali Paulo: a nossa semelhança, mas sem pecado. E agora vem a promessa. O que eu posso fazer nesse momento, do jeito que eu estou? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. Graça, queridos, não é um salário. Você recebe porque não merece, por isso é graça. E é esse o lugar que nós precisamos. Hoje nós não temos mais o santuário no meio do nosso acampamento, mas nós temos o próprio Cordeiro, que tira o pecado do mundo, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro, quando? Em ocasião oportuna. Nós estamos num grande congresso em Serra Negra. Eu estava na época trabalhando em São Paulo, numa das associações de São Paulo, e era responsável por esse evento. Muita coisa acontecendo, mais de 300 igrejas ali reunidas, líderes. Eu estava com a Silmar, o Marquinhos e o Rafael. Era um lugar de evento muito grande. E eu e a Silmar estávamos conversando e nós percebemos que o Rafael não estava conosco. Rafael é meu filho mais novo. Esse aí é o Esse é o Rafael. Pela carinha vocês podem ver que ele tem bateria de sobra. E nós começamos a procurar o Rafael. Pensa num lugar grande, um auditório com várias salas, um hotel, um resort enorme para receber todo esse povo. E nosso coração começou a acelerar, começamos a buscá-lo, falamos para algumas pessoas, alguns colegas, vários se juntaram conosco para nos ajudar e nós não encontrávamos o Rafael. Só que aquele resort estava com outros eventos, aquele lugar, e pessoas entrando e saindo, gente de todo lugar vindo ali para trazer materiais para o evento, e nós na mesma hora pensamos o quê? O que a gente pensa nessa hora? Alguém pegou o Rafael e levou embora. E o meu coração acelerado, a Silmar, a gente com lágrimas nos olhos: onde está o Rafael? Eu larguei tudo que eu estava fazendo. Para mim o evento não tinha mais importância. Para mim os compromissos acabaram e a agenda ficou para depois. Eu não tinha, mas nem lembrava de agenda. Eu queria o quê? O Rafael, eu queria o meu filho. E eu comecei a procurar naqueles lugares todos do hotel. E quanto mais eu procurava, mais difícil eu ficava. E mais apertado estava o meu coração. Até que o Rafael foi encontrado embaixo de uma mesa, numa das salas de reuniões. Havia uma mesa de centro, grande assim, mas era uma mesa de centro. Ele estava brincando de esconde, se escondeu ali embaixo da mesa e dormiu. Os filhos fazem isso para a gente, né? Quase matou o pai e a mãe. E aí está ele hoje. Nós achamos o Rafael. O que um pai faz para encontrar um filho? Faz de tudo. E sabe o que mais dói? É quando o pai busca o filho e o filho foge do pai. Mateus capítulo 17, 24 diz: aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também estejam comigo. Desculpe, João, não é Mateus, João capítulo 17, 24. Essa será a declaração de Jesus um pouco antes da sua vinda. E o grande conflito descreve que os anjos ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro cantos, os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Nesse momento da volta de Jesus, as trombetas soarem, os salvos olharão para o céu, depois de tanta luta, depois de parecerem até estarem condenados à morte, o seu Salvador aparece no céu. A princípio, uma nuvem branca do tamanho da mão de um homem. E à medida que se aproxima da terra, a glória de Jesus se manifesta e a nuvem mostra o esplendor
e a majestade de Jesus e de seus anjos. Os anjos são enviados, a trombeta soa, os mortos em Cristo ressuscitam, transformados. Diz o texto Ellen White que criancinhas são ressuscitadas e levadas pelos santos anjos aos braços de suas mães. Que encontro! Amigos há muitos separados pela morte, familiares, reúnem-se para nunca mais se separarem. E com cânticos de alegria, ascendem juntamente para a cidade de Deus. Por quê? Porque Deus quer você junto dele. Desde a primeira vez que ele entrou naquele jardim atrás de seus filhos, num deserto, para resgatar um povo, numa cidade, para salvar pessoas, como um carpinteiro, como um rabi e como cordeiro. Agora ele volta nas nuvens dos céus. E esse é o último texto que eu quero ler com vocês nessa manhã, Apocalipse 22, 20. O penúltimo verso da Bíblia. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente, cedo venho. Venho sem demora. Amém? O que você diz, igreja? Vem? Por que ele vem? Porque ele vem para buscar você. E eu quero te fazer uma pergunta agora. Você quer ir com Jesus para a vida eterna? Quer? Acredita? Talvez não acredita em você, e você tem razão. Mas não quero que você olhe para você. Eu quero que você olhe para Jesus, Cordeiro. Ele não desistiu de você. E ele veio aqui hoje. E agora você pode ouvi-lo perguntar: onde você está? Onde você está? Eu quero orar por você que neste momento precisa responder para Jesus: eu estou aqui. E eu quero voltar para os teus braços. Eu preciso que tu me tornes teu filho, tua filha. Quem nesta manhã quer fazer isso? E em nome de Jesus eu quero te pedir algo muito especial. Eu quero fazer uma oração aqui perto. Você poderia levantar e vir aqui? Você que sente isso no coração? Em nome de Jesus, quero que Deus faça um milagre em mim. Pode vir aqui, por favor. Não tenha medo. É um culto e é um momento de entrega, de celebração. Eu quero ouvir você falar com Jesus aqui perto. Levanta e venha, em nome de Jesus. O Espírito Santo está chamando você. Pode vir aqui. Amém. Venha, da onde você estiver. Não tem nada a ver comigo, queridos. É o Espírito Santo que está chamando você. Pode vir mais perto? Vocês podem vir aqui? Eu quero ficar bem pertinho de vocês. E quero fazer uma oração especial. Antes eu vou cantar um hino que fala justamente sobre a tua história e a minha história. E é um momento para você conversar com teu Deus, com teu Salvador, que veio aqui atrás de você hoje. Porque pode mudar a tua vida. Acredite nisso. Escute. Olhe para a cruz. Olhe para o Cordeiro. Olhe para o Deus que vem aqui libertar você. Quando mãos suplicantes pediam, outras mãos que as pudessem guiar,
receberão o toque seguro dessas mãos perfuradas na cruz, pois a cruz, o de cruz traz vitória a qualquer coração sofredor. Vou louvar para sempre meu mestre, pois a cruz hoje é tudo pra mim. Outros pés indecisos, cansados, caminhavam sem ter onde ir, mas os pés que já foram pregados lhes mostraram o caminho do amor. E quando todos os amigos se forem, quando a morte chegar para mim, eu confiarei em quem? Em meu mestre pregado, que morreu, mas enfim ressurgiu. Pois a cruz, o de cruz traz vitória a qualquer coração sofredor. Vou louvar para sempre meu mestre, pois a cruz hoje é tudo pra mim. Pois a cruz hoje é tudo pra mim, pra mim. Fala para nós agora, Pai. Fala para nós agora. Conversa com a gente agora. A gente quer responder a tua pergunta. Nós estamos aqui. Quem sabe alguém aqui tem fugido de ti, tem procurado arbustos para se esconder, tem questionado, tem argumentado. E é difícil a gente entender como tu não desistes de nós, como tu continuas ainda aqui. Muito obrigado, Pai. Agora nós precisamos do teu abraço e do teu poder para nos transformar em filhos e filhas.
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olá tamid, a chama contínua que não se apaga, porque está à disposição da gente ainda. A tua misericórdia que foi renovada nesta manhã e se estende agora. O nosso querido sumo sacerdote que intercede por nós neste momento. Nós precisamos de tudo isso, Senhor. Obrigado. Muito obrigado. Nós agora, cada um que está aqui, com sua história, com sua luta, com sua realidade, se coloca nas tuas mãos. Porque nós acreditamos em Jesus Cristo. E tu podes nos transformar a tua imagem como filhos e filhas. Faça essa obra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode cumprimentar quem está perto de você. Jesus te ama e quer salvá-lo. Não, vem, vamos cantar. Enquanto você se cumprimenta, enquanto você celebra, vamos cantar esta esperança que vai ser projetada e dirigida pelo nosso Ministério de Louvor. Lado a lado, 245. Cante conosco, igreja. Lado a lado aqui, igreja, crendo em seu amor, adorando em Senhor. Vocês, Avançando em fé, movidos pelo amor, Deus nos acompanhará. Vamos para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Vocês, nós vamos para os céus, cantar canções em coro, eu e você vamos lá. Joias somos nós da pedra angular, fazer o mundo ver quem é Jesus, para erguer murais, colunas e palácios, lá nas mansões celestiais. Cante conosco, vamos juntos. Vamos para os céus com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coro, eu e você vamos lá. Amém, aleluia. Lá onde? Nas mansões celestiais. Amém. Jesus está chegando para buscar você. Logo, Deus te abençoe. Nossa escola sabatina, e logo mais nos encontramos em nosso piquenique. Que Deus te abençoe. Um feliz sábado, muita paz.